Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, palavra de Deus para essa quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, palavra linda do coração do nosso Deus, para os nossos corações, palavra, sabe, eu fico assim muito feliz com o nível de direcionamento assim que Deus tem nos dado nesses dias, através da palavra. Eu amo compartilhar aqui com vocês, eu amo trazer a palavra de direção de Deus para os nossos corações, amém? E a palavra do Senhor para o nosso coração hoje está no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 19. Último versículo do último capítulo do livro do profeta Abacuque. Amém? Abacuque 3:19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me farás andar sobre as alturas. O profeta, ele começa o seu livro lá no capítulo 1, questionando com Deus, reivindicando, né, por que que Deus permitiu que o povo ali estivesse naquele cativeiro babilônico. Deus ali permitiu aquele cenário ali de tratamento para aquele povo. Inicia o seu livro, né? Quero compartilhar com vocês a forma que ele inicia, né? O profeta traz uma intensidade de diálogo com Deus, com as suas mensagens, podendo aprender muito sobre a nossa própria vida. Ao ver que o perverso império da Babilônia seria usado para trazer o juízo ao povo escolhido, mas caído, né? Um povo que a gente vê que o povo ele foi para o cativeiro babilônico, foi levado cativo por causa das suas desobediências. O povo foi levado cativo por causa dos seus pecados. O povo pecou, o povo retrocedeu, Israel retrocedeu, Judá retrocedeu, e ali por causa do pecado, por causa da má procedência do povo, o Senhor ali o permitiu que eles fossem levados cativo para a Babilônia. Então começa o livro de Abacuque, do profeta, ele tentando entender por que Deus permitiu, né? Abacuque começa o seu livro, começa o seu relato perplexo e desesperado. Desesperado em meio ao pecado do povo e ao iminente cativeiro. Ele sente como se Deus nada estivesse fazendo para impedir a calamidade. E quantas das vezes você se encontra como o profeta Abacuque achando que Deus é injusto, achando que Deus não está se preocupando, achando que Deus não está no controle? Quantas pessoas se afastam da presença de Deus porque falam assim, eu gastei a minha vida inteira na igreja, servindo a Deus e fazendo e acontecendo, minha vida não mudou. Mas não é sobre mudança de vida, assim, não é sobre céu na terra, não é sobre isso em si. É sobre viver uma vida de renúncia todos os dias, é sobre viver uma vida de reino de Deus todos os dias, de obediência a Deus todos os dias, não é parcial, é integral, é todos os dias vivendo uma vida voltada para o Senhor. E a Bíblia fala que a promessa é vida eterna no céu e vida abundante na terra. E essa vida abundante na terra é uma vida de que quando nós passamos por situações adversas, nós não passamos sozinhos. Nós sabemos que o Criador está conosco. Em todo tempo sabemos que o Criador está conosco. E ali o profeta ele entra nesse cenário iminente de cativeiro, um cativeiro prolongado, né? 70 anos de cativeiro, 70 anos ali, o povo sofrendo na Babilônia, consequência dos seus pecados, é óbvio. E passando por aquele perrengue que só. E ali, depois que ele entra nesse cenário de calamidade, ele acha, né, que Deus simplesmente não estava fazendo nada. Os conflitos e as preocupações do profeta acabaram quando a sua fé é despertada. Chega um momento que a fé do profeta é despertada. Ele recebe a revelação da fé e essa revelação se tornou os princípios de toda a escritura sagrada que está lá em Abacuque, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Abacuque ele recebe ali a revelação do Senhor
E ele diz assim, Abacuque 2, 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nela, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque, ele se torna um justiceiro, assim, a princípio o profeta se torna um justiceiro. Ele começa a querer entender, contender, ele quer porque quer saber, né? E ali o Senhor, ele traz a revelação da fé para o profeta, e a revelação do Senhor para o profeta é a sua fé, eis que o teu coração está orgulhoso, tal. O justo vive pela fé, né? O justo vive pela fé. Eis que a alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo vive pela sua fé. O que faz o justo vencer? A fé. O que faz o justo prosseguir? A fé. O que leva o justo aos lugares grandiosos? A fé. A fé não é o que a fé não é o que se vê. A fé é o que se gera algo para depois você ver. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. A fé é a base para todas as coisas. E ali o Senhor traz a revelação. Por isso, termina o livro, termina o livro, o seu livro, né? Com a confiança na soberania e na fidelidade de Deus, que é lá esse último versículo desse último capítulo de Abacuque 3, que eu quero compartilhar com vocês. Tô falando assim porque eu tô bastante cansada, gente. Hoje eu tô cansada, bastante cansada mesmo, mas segura da grandeza de Deus também, muito segura. E minha mente tá lenta, mas vamos lá. Vamos lá, porque eu tô empolgada assim com a palavra, com a profundidade da palavra. Eu compartilhei essa palavra com um discípulo nosso que estava precisando de uma palavra. E ali o Senhor queimou de uma forma intensa o meu coração, mas queimou muito a palavra no meu coração. E aí, o Senhor fala assim, e ele termina, e ele fala assim, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas. Ele chega a uma conclusão na vida dele de que a força dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O poder do Todo-Poderoso foi revigorante para o profeta Abacuque, nos momentos mais difíceis ali dele, no meio daquele povo ali, passando por aquelas situações todas. O poder de Deus foi revigorante. Eu quero que você pegue essa palavra hoje, porque é isso que Deus está liberando sobre nós. É uma palavra que nos revigora, é revigorante. Assim, de um homem desesperançado, porque às vezes o cenário que você está vivendo é um cenário de desesperança e um cenário de falta de força. De um homem desesperançado e um homem sem força, porque essa era a realidade do profeta naquele período. Era um período de desesperança, era um período de fragilidade, um período que ele não tinha força. Era um período que ele olhava para todos os lados e ele só via calamidade, só via injustiça, só via sofrimento, só via dor, sabe? Ele não via uma ação de Deus, aparentemente, assim, uma manifestação da glória e tal. Tanto é que ele pede, ele ora, né? A oração de Abacuque aqui, ele fala, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias. Ou seja, ele queria ver um avivamento. E às vezes você quer ver assim, Deus, faz alguma coisa aqui, por favor. Manifesta, dá um sinal. E Deus tá ali, né? Quietinho, sem falar nada. E você às vezes entra nesse cenário de desespero. Mas o profeta, ele sai desse cenário aí de um homem desesperançado e sem força e passa a ser como a corça veloz, né? Uma corça veloz e destemida e firme. Ele passa a ser alguém que tem uma agilidade, uma força, uma graça, se torna alguém destemido, cheio de alegria e ele fala, o Senhor me fará os meus pés como os das servas, da corça, né? Aquele animal que saltita sobre as pedras, sobre as montanhas, sobre os obstáculos. Entenda isso, sobre os obstáculos. O Senhor te fará
saltitar, sobressair sobre os obstáculos, sobre as dificuldades, sobre tudo que vier contra você, o Senhor te fará sobressair. Amém, querido? O Senhor te fará andar sobre as alturas. Que altura é essa, pastor? As alturas do Senhor, o Senhor. Amém? Isso significa que quem crer vive constantemente novas experiências e novos desafios. Ele não vê só a maldade e uma ação negativa de Deus, muito pelo contrário. Não, isso aqui é mais uma experiência, isso aqui é mais um desafio. Vamos saltitar, vamos andar nas alturas, vamos subir, vamos que vamos. Suas conquistas vêm da força de Deus sobre si. Ele atribui a Deus tudo o que acontece. Não, foi a mão de Deus, é a mão de Deus, é o Senhor. Amém? De maneira que fica com a vida estagnada. Quem confia, quem atribui, quem coloca no Senhor, né? O Senhor, quem entende que a força dele vem do Senhor, não fica com a vida estagnada. Não fica aquela pessoa que você olha e fala assim, sei de letra quem é essa pessoa. Aí eu já sei o comportamento dela, como vai ser, porque ela é reincidente nos mesmos erros, ela é reincidente nos mesmos pecados, ela é reincidente, sabe? É ruim quando você conhece a pessoa com a palma da sua mão, assim, eu conheço fulano é assim, assim, assim. Não, quem serve a Deus vive de novas experiências, quem serve a Deus ultrapassa os obstáculos, sobe de nível, passa de fases, completa ciclos, entre novos ciclos, porque você serve ao Senhor verdadeiramente e não fica com a sua vida completamente estagnada. Diante disso, queridos, para esse dia de hoje, ainda que hoje nada tenha dado certo para você, ou ainda que por esses dias nada tenha dado certo para você, ainda que você tenha sofrido calúnias, ou esteja sofrendo, ainda que você tenha sofrido injustiça, você está passando por um momento de ser injustiçado, tenha sido traído, ou ainda que esteja passando por qualquer situação difícil na sua vida. Vou te dar um conselho. Mantenha a sua fé firme em Deus. É um conselho sábio, sabe? Conselho sábio. Mantenha a sua fé firme em Deus, pois assim você estará seguro e além de estar seguro, você vai estar apto a andar nas alturas. Imagine aí, Deus quer te chamar, Deus quer te conduzir como as servas, como as corças, saltitando sobre os obstáculos e você quer viver engateando pelo chão. Imagine que Deus está te chamando para voar como uma águia e você está aí andando pelo chão como como uma galinha. Imagine que Deus está preparando coisas grandiosas e você está aí, se prendendo às naturalidades dessa vida. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. E tudo que você precisa nesse dia de hoje é confiar. Confiar que do Senhor vem a sua força. A tua força vem do Senhor. Amém? Palavra tão bonita, gente. Que palavra linda. Eu fico mastigando a palavra assim, ó, que Deus vai falando, eu fico remoendo a palavra, digerindo a palavra, internalizando, saboreando a palavra e orando a palavra. Eu oro a palavra, eu falo, sim, Senhor, a tua palavra falou assim comigo hoje, Senhor, e a minha força vem do Senhor, a sua força vem do Senhor. Eu passei por um ciclo aí, que foi vencer o câncer, que o câncer é uma das consequências do lúpus, no caso, o câncer foi uma doença secundária na minha vida, e eu ainda estou aqui lutando contra uma doença primária, que é o lúpus, ainda para estabilizar, ainda para controlar. Que eu não controlo nada, não controlo nem minha vida, vou controlar lúpus, quem controla é o Senhor, quem cura é o Senhor. E eu tenho dias bons, eu tenho dias ruins, tenho dias melhores, tenho dias piores, mas em tudo eu atribuo a graça de Deus em minha vida. E a graça de Deus, ela tem se manifestado todos os dias em nossas vidas, e eu sou grata a Deus por isso. Então eu acredito que eu estar aqui falando da graça de Deus, da bondade do Senhor, isso já te dá um encorajamento a você não desistir. Não desista não, tua força vem do Senhor. Não desista da tua casa, da tua família, do teu ministério, do teu chamado. Não desista. Não para agora.
Por favor, o Espírito Santo está me usando aqui para falar com você. Continue, persevera. Ainda que seja difícil, ainda que muitos olhem e para você e falem assim, mas é só isso que essa pessoa está aí nesse perrengue que só. É só isso para ela que ela não está vivendo. Mas você, para você tem sido difícil. E o Senhor te entende e Ele está te dando graça nesse dia de hoje para você prosseguir, avançar e prosperar e andar nos lugares altos, como a coça, como as servas, né, aí diante do Senhor para fazer coisas grandiosas com o Senhor. Assim como o profeta, ele teve a visão mudada, a visão ampliada, o Senhor está mudando a sua visão e ampliando a sua visão nesse dia de hoje para você saltar os obstáculos que a vida está aí colocando diante de você. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Agradecendo a Jesus. Ó Senhor, eu quero render graça ao Senhor, quero bendizer o nome do Senhor por esta palavra. Ó Deus, porque o Senhor está ajudando a cada um a ultrapassar os obstáculos, as lutas, a dificuldade que não tem sido fácil para cada um, Senhor. Vai dando graça, força, sabedoria, discernimento. Ó Senhor, põe tuas mãos sobre cada um, Pai. Ajuda essa quinta-feira, nesta quinta-feira, Senhor, cada um que está enfrentando momentos difíceis, Senhor. Vai dando força, sabedoria, graça, misericórdia a cada um nesta hora, Pai. Eu louvo, bendizo o teu nome e agradeço ao Senhor por tudo. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a sua quinta-feira. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom.